Livros Universo em Desencanto, segundo fascículo da réplica, página 61. Os crimes cometidos pelos primitivos seres que deram no princípio desse progresso na mudança do alfabeto. Trocaram o verdadeiro pelo alfabeto mentiroso, trocaram a verdade pela mentira. E assim a vida se constituiu desta maneira insuportável. Devido às multiplicações das experiências, levou a humanidade nesse estado de intolerância de si mesmo. E por isso tem ocasiões que a pessoa se revolta contra si mesmo, não tolerando ser assim como é, por não suportar o peso da vida, por não suportar o combate do sofrimento, por não suportar os tormentos que lhe atinge. E de forma que tudo isto, principiado pelos primitivos, antigos atrasadões, que não tinham consciência do que faziam, as primitivas gerações dos primeiros passos desta vida, deste progresso. A inconsciência era o brilhante de todos. Ninguém sabia calcular o sofrimento que ia causar os modos e métodos que eles criaram como certos e com o futuro vindo a multiplicação dos desacertos. O alfabeto astrológico que todos têm nas palmas das mãos era o que imperava em outras civilizações que foram extintas, que ainda existem infinidades de vestígios pela Terra de civilizações que não existem mais. Tudo por quererem mudar do certo para o errado para dar expansão às suas vontades, os seus jeitos, os seus gostos, os seus ideais, os seus caprichos e as suas conveniências, e daí a causa do rumo errado. Se todos das civilizações milenares que já foram extintas respeitassem o alfabeto astrológico, já há muito que todos estariam no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por ir contra o alfabeto real e natural da natureza, criando outro alfabeto artificial por conveniência, daí se multiplicando os males e a destruição do povo, que foi muito rápida devido à revolta da natureza, a causa do desaparecimento das civilizações milenares. Daí, ficando os resquícios do alfabeto artificial, começaram a lapidá-lo e formando novos modos de se entenderem. Daí, novo progresso de destruição da humanidade pela poluição de um modo geral. Progresso artificial pelo alfabeto ser um alfabeto artificial, vindo daí a multiplicação das artes artificiais e o envenenamento da atmosfera e a poluição que impera sobre todos os pontos de vista. Antecipando assim a destruição dos seres, antecipando assim o fim de outras civilizações, que com o alfabeto natural de astrologia na palma das mãos, todos viviam certos, porque todos sabiam o que tinham que ser na vida, o que tinham que seguir, não havia aventura. Todos certos, não havia sofrimento. Todos sabiam para que fim nasceu no mundo. Nascia com seu destino certo, com sua rota certa. Então, quem vai certo não sofre e quem vai errado sofre. Foi o que aconteceu. Por conveniências, criaram e inventaram o alfabeto artificial, o alfabeto errado. E quem vai errado vai mal, uma das causas do sofrimento da humanidade. A formação do ser humano foi feita especificamente com todos os quesitos e requisitos de sua origem de racional. Racional é pureza, razão divina. E a razão divina não ia imputar tanto sofrimento na humanidade, tantos horrores na humanidade. Seria um absurdo assim pensarem que a razão divina criou todos esses males, todo esse panteão de misérias e de tortura para sua satisfação. É um absurdo pensar que a razão divina tenha imenso prazer, de ver a humanidade sofrer. É um absurdo pensar assim. A causa de todo o sofrimento da humanidade, da bicharada, é a rebeldia, é a falta de respeito. Como estão vendo, o que se passa entre a humanidade, ninguém respeita ninguém, a rebeldia sempre imperando. Foi o que se deu. Os rebeldes, teimosos, desrespeitadores, quiseram mudar o alfabeto. Como mudaram? Para dar expansão às suas vontades, seus caprichos, seus ideais e aos seus gostos. Achou que o certo estava errado, que a natureza estava errada, e que o inventado por eles é que seria o certo. O artificial seria o certo. O alfabeto artificial seria o certo.
E o natural, feito pelos poderes divinos, pela natureza poderosa, esse alfabeto está errado. Então, o verdadeiro alfabeto natural da natureza consideraram errado, e o artificial, criado pelos rebeldes, pelos desrespeitadores, pelos teimosos, esse sim certo. Portanto, a causa do sofrimento da humanidade é a própria humanidade e não o poder divino. O poder divino deu tudo certo para que todos não sofressem. Mas o bicho, como sempre, curioso, teimoso, rebelde, desrespeitador de tudo, o resultado foi esse que aí está. Todos penando, todos sofrendo, por não terem com quem contar, por não terem onde se agarrar, porque daí surgiu a multiplicação das mentiras. Ficou o povo então desamparado, sofrendo, amargurado, sem ter quem amparasse e sem ter com quem contar. Começou o povo a contar com mentiras como se fossem verdades. Traídos por essas mentiras, e daí a multiplicação do sofrimento, do desespero, do desequilíbrio de tudo e as multiplicações das loucuras. Para vocês verem que a divindade superior fez tudo certo, para que todos vivessem na matéria e sim felizes e contentes por tudo dar certo, por ter a bússola divina do verdadeiro natural na palma das mãos. Mas os bichos são assim mesmo como estão vendo. Abusam de tudo, não há respeito, e daí o resultado do mundo, da humanidade, ficar neste tufão de angústias. Vocês não estão vendo aí a falta de respeito? Ninguém respeita ninguém, ninguém respeita coisa alguma, e o bicho sempre foi assim, insubordinou-se contra a natureza. O resultado é esse panorama infernal que a humanidade sempre perguntou. Qual é a causa de tanta miséria no mundo e de tanto sofrimento? Ninguém nunca soube a causa. Uma delas é essa, a falta de respeito, o abuso de irem contra a natureza, acharem que o artifício está certo e que a natureza está errada. Vocês não já viram aí a falta de respeito? Quererem dar golpes no conhecimento do Salvador? A humanidade sempre foi assim. Então agora, por a forma natural do alfabeto astrológico ser substituído pelo artificial, então vem outra fórmula de conduzir todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A fórmula é imunização racional. Uma nova fórmula para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro natural. E não esse natural de matéria, que é o natural artificial. E agora imperando no universo a imunização racional, que os obedientes e respeitadores voltam para o mundo racional e os rebeldes, abusados e desrespeitadores não têm condições de voltar pelo desrespeito. Então, classe inferior. Já está na categoria de bicho racional. Para a classe inferior não falta nada. Que se o bicho não fosse tão prepotente e tão vaidoso, já há muito que todos estariam de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Pelo mapa que todos têm em suas mãos, contando a trajetória de virem parar na vida da matéria e como voltarem de onde saíram, o mundo racional. Como agora não estão vendo aí, quanto bicho teimoso, rebelde e desrespeitador. Nos primitivos tempos, os bichos ainda eram muito piores, por serem mais rudes, mais teimosos, mais ferozes e mais rebeldes. E assim agora veio o histórico verdadeiro da causa do sofrimento da humanidade.